Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. A partir de agora, a Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresenta Estudando a Codificação Espírita. Hoje são exatamente 13 de agosto de 2026 e agora são 20 horas. Está no ar o programa e vamos estudar hoje o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 28, do charlatismo e do embuste, parte 7. Mas antes de prosseguirmos, vamos cumprimentar os irmãos que estão a posto para a condução do programa de hoje. Cumprimentando inicialmente Rejane Nobre, nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane. Paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Maravilha, Renato Martins. Boa noite, meu irmão. Com as bênçãos e a proteção de Jesus, mais uma tarefa que se apresenta. Vamos com Jesus, meu irmão. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Rejane. Boa noite a todos. Que o nosso mestre e amigo Jesus de Nazaré nos abençoe, nos dê paz hoje, amanhã e sempre. Boa noite para todos nós. Muito bem, Renato. Antes de passarmos para você, para dar continuidade à preparação da parte religiosa, o texto preparatório, eu gostaria de abraçar o nosso querido irmão Décio Soares, na pessoa de quem eu cumprimento e abraço todos que fazem a família Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado a todos pela sua companhia, como disse Rejane, de manhã, de tarde ou à noite, que as bênçãos e o amor de nossa Mãe Maria Santíssima nos alcance a todos. Renato Martins, é com você, meu irmão. Amadeus, Rejane, todos vocês que estão nos assistindo, estou aqui com o livro Abrigo, de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Xavier, na lição 9, no estudo evangélico, o título da página de hoje. Então vamos lá o que nossa amiga Emmanuel escreveu aqui. Exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe. E, em pleno apostolado, afirmou que quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos no venerável instituto doméstico, não poderia abraçar-lhe o evangelho renovador. Naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e sermos amados. O devotamento, amar, invariável. O egoísmo exige constantemente. O Mestre Divino não nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na capitaria de Nazaré. Esclareceu que, a fim de que lhe atendemos a lição, é preciso, em qualquer tempo, em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de decorarmos com apreço da família consanguínea, atento aos preparativos de compreender e auxiliar. Muitos companheiros da fé, aceitando os ensinamentos, antes de tudo, se demoraram em expectativas e débitas,
com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se eleva o maior interesse, mas ao próximo a si mesmo. Entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros, sem pedir que os outros vos entendam, e de ampará-los sem reclamar de colaboração. Entre esses, outros, respira igualmente os nossos laços mais íntimos, no Instituto da Consanguinidade, às quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Ainda quando vemos o Senhor declarar de público que os seus parentes são todos aqueles que atendem, fiel, ao propósito do Pai Todo-Poderoso, sentimos esclarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado pelas normas inalienáveis das instituições que se faz portador. Nesses modos, portanto, situando nossos deveres para com o próximo, acima de tudo, o eterno benfeitor nos salvou os compromissos terrestres de honrar o pai e a mãe, de vez que, apoiando-se, exigir o pesado tributo de adesão e do reconhecimento. Estaremos começando um novo ciclo pessoal, o serviço do bem, que todos devemos à humanidade inteira. Emmanuel, aí o texto, Amadeus, da noite de hoje. Esse texto, Renato, nos conduz a grandes reflexões. Por exemplo, a própria espiritualidade nos orienta que existem dois tipos de família. A família de laços espirituais são aqueles espíritos que já convivem há muitas encarnações, juntos, trabalhando uns pelos outros. E aí a gente observa na literatura espírita exemplos desse tipo de família, que encarna, desencarna, sempre trabalhando os benefícios dos outros. E existem as famílias de laços consanguíneos, que o texto inclusive se refere, que é aquela família onde se reúnem os irmãos que ainda têm compromissos uns com os outros, os devedores, os cobradores, os afins, os necessitados, que muitas vezes são agregados. Mas é nessa família de laços consanguíneos que Jesus se refere: honrar o vosso pai e a vossa mãe, que é onde a gente tem a experiência de nos amarmos uns aos outros. E aí o texto também nos chama a uma outra questão mais profunda, que é exatamente abandonar pai, mãe, família, do modo geral, para seguir Jesus. E o texto é claro: aquele que não abandona as coisas de ordem material aqui para seguir Jesus, não está apto a segui-lo, se não os abandonar. Então, veja, é de uma profundidade extraordinária. Quando ele nos diz honrar o vosso pai e a vossa mãe, e aí isso aí é uma lei, é um mandamento dele, e na sequência ele nos traz, Emmanuel nos traz esse texto, onde nos diz que é necessário abandonar pai, mãe, mulher, filho, toda essa família consanguínea, as coisas de ordem material, para seguir Jesus. E quem assim não fizer, não o seguirá. É muito profundo, não, Renato? Microfone fechado. O que aconteceu com Paulo de Tássio? Saulo de Tássio. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com todos aqueles que postularam os seus ensinamentos? Cada um partiu para uma terra diferente para mostrar o ensinamento de Jesus. A condição de Saulo de Tássio foi um pouquinho diferente, mas ele não deixou de ir na casa do pai dele, depois de todo o processo. Por quê? Porque ele, por ser um doutor da lei, né, e o pai dele tinha uma condição também, devia ter uma influência muito grande no Sinédrio, e daí ele foi lá e disse que, naquele momento, estaria seguindo Jesus. O pai dele não entendeu, não compreendeu. O que é que ele fez? Ele deixou de ir na casa do seu pai? Não. Ele foi lá e disse a realidade. E daí seguiu, quando o pai dele deu deu uma bolsinha com algum dinheiro, né? Para que ele pudesse seguir a vida dele, e Paulo seguiu. Quer dizer, se nós colocarmos aí no tema de hoje,
É um exemplo que nós temos que dar sempre. Se temos aquela maneira de mostrar que se nós fizermos alguma coisa desse tipo, mas com amor, não é aquele negócio de brigar, separar e daí seguir à frente e dizer você fica atrás. Não. É ter a humildade, ter a simplicidade, ter o caráter de amor dentro de si para deixar a família e seguir os passos de Jesus. É isso aí, Amadeus. Maravilha! Então vamos trabalhar agora na sequência, vamos buscar o nosso encontro com o mundo maior. E esse nosso encontro com o mundo maior, as nossas reflexões, munidas dos nossos peditórios, munidas dos nossos desejos, e aí é a prece inicial, que nós dizemos assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com aparência de bem. Dai-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos o teu santo objetivo. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos diretos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo das nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. Com essa rogativa, colocada aos pés de nossa Mãe Maria, pedindo a intercessão do Mestre Jesus, que nos conceda as bênçãos do nosso aprendizado nesta noite e a assistência necessária para nos incumbirmos das nossas atribuições. Paz e luz com Jesus, meus irmãos. Rejane. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Tema: dai a César o que é de César. E nos diz o seguinte, tópico 5. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levardes em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essas imagens e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus:
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta, e, deixando-o, se retiraram. A passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Essa é a passagem de hoje, e nos mostra a sabedoria de Jesus, mais uma vez. É verdade, Rejane. Sabedoria, prudência e amor. E é exatamente a similitude desse texto com o que foi lido lá atrás por Renato, onde Jesus manda segui-lo. E para segui-lo, tem que entender esse contexto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aqueles que dão a Deus o que é do Pai, segue Jesus. E aqueles que dão a César o que é de César, continua aqui. Mas aí há uma coisa interessante. Jesus não interferia nas questões de ordem doméstica, materiais da humanidade ou do povo da sua época. Mas, nesse caso, ele faz uma intervenção extraordinária, que tem um caráter muito importante, um caráter religioso, quando ele faz a distinção do que é material e do que é divino, e um caráter político, porque aí ele intervém nas questões de ordem política, que era a causa da pergunta. Eles queriam enredar Jesus, porque se ele dissesse que não pagasse o tributo, ia contra César. Se ele dissesse que pagasse os tributos, ia contra a luta, que era uma verdadeira batalha do povo judeu para não pagar os impostos. E aí ele intervém com a sua divina sabedoria. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É muita grandeza, não é, Renato? Microfone, Renato. É de uma sabedoria divina, tá certo? E daí nós sabemos que realmente se forçar qualquer pessoa fosse responder, poderia estar numa situação muito delicada hoje, né? Na realidade, está muito delicado. E ele soube sair, falar a verdade e mostrar que tem a sabedoria divina para dizer o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. É uma filosofia de vida perfeita. O povo amor. Tá certo? Amadeus saiu? Eu estava escutando, Amadeus? Vamos ver se Amadeus retorna, Rejane. E vamos. Deixa Saiu. eu não, ele ainda está na sala, mas está com problema com o equipamento. Quando ele voltar, eu retorno. Pronto. Pronto. Voltei! Bem de volta. Pronto. Tá bom aí. Certo. Vamos dar continuidade e início às nossas leituras de hoje. Vamos, né, Amadeus? Começar nosso trabalho. Vamos com Jesus. Dando continuidade à nossa leitura do Livro dos Médiuns, no capítulo 28, estamos no subtópico Fraudes Espíritas. Na questão 319, lemos o seguinte: um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas no interior, mesmo da substância da madeira, com ou sem movimento da mesa, ou do objeto de que se faça uso. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, quer pelo contato dos pés, quer provocando-se pequenos estalidos no móvel. Há, porém, uma artimanhazinha especial que convém desvendar. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular inteiramente imperceptível, produz-se nelas um atrito que dá um ruído seco, apresentando grande analogia com o da tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão.
Nada mais fácil do que fazer que se ouça tantas pancadas quanto se queira, o rufo do tambor, etc., do que responder a certas perguntas por um sim ou um não, por números ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto. Ele já está falando aqui de formas que as pessoas usam para fazer fraudes e fingir os fenômenos. Dou continuidade? Eu acho que dá para fazer, dá para continuar, né, Renato? Tá tão É, simples aí o contexto para a gente é. abordar que dá para entrar as outras duas. Vamos lá. Estando-se prevenido, é muito simples o modo de descobrir a fraude. Ela se torna impossível, desde que as mãos sejam afastadas uma da outra, desde que se tenha a certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído. Além disso, as pancadas reais apresentam esta característica. Mudam de lugar e de timbre, à vontade, o que não pode dar-se quando devidas à causa que assinalamos, ou a qualquer outra análoga. Assim é que deixa a mesa para se fazer ouvir noutro móvel qualquer, com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro, etc., e respondem a questões não previstas. Veja-se o item 41. Ele está aqui alertando formas de que o pessoal engana e como você pode prever isso, né? Como você pode evitar que essas técnicas possam ser usadas. Maravilha. Renato deu uma saídazinha aí, enquanto o Renato está retornando, vamos continuar por aqui. Veja bem, há pessoas que podem, num trabalho sério, porque veja bem, o trabalho mediúnico, o estudo ou o trabalho da prática mediúnica é coisa muito séria, mas não se pode impor toda a confiança em todo mundo. Há pessoas que se prestam a esse tipo de coisas. Aí o que pode acontecer? Há a possibilidade de uma pessoa provocar determinados ruídos que sejam confundidos com uma ação espiritual. A ação espiritual, como está dizendo aí o texto, elas nos levam a um nível de dificuldade maior para os famosos embusteiros ou mentirosos que querem enganar as pessoas presentes naquele trabalho. Que é exatamente o fato de os espíritos poderem provocar essas pancadas, esses ruídos, na mesa, na cadeira, na parede, no teto, onde quer que eles queiram. E isso tira qualquer possibilidade de se admitir que está havendo fraude. É por aí, né, Renato? Microfone. É o seguinte, esses fenômenos nós encontramos nas questões de Radiville, né? Em 1855, essa faixa aí, 54, 55, desde 49. E realmente existiam as pancadas que as meninas, né, batia e o espírito respondia. Mas eu quero chegar a um ponto muito interessante. As pessoas podem fraudar, tentar fraudar as pancadas, os fenômenos de pancada no interior, certo? Mas é diferente demais, Amadeus. Se a pessoa analisar e tiver conhecimento de causa, é muito diferente. Por quê? Porque ela vem do exterior. Vem do exterior. Nós estamos escutando essas pancadas como uma pessoa está, por exemplo, eu estou aqui e a pessoa está lá no outro canto. Pode estar, eu estou num quarto e a pessoa está lá no outro quarto, a gente vê a distância. Então isso pode acontecer. E muita gente vai fazer, querer que tenha uma certa condição de ser naquele momento que estão ali concentrados. Pode acontecer. Mas também pode ter aí forjado alguma coisa e fazer algo que venha não trazer a comunicação espiritual, na realidade. É por isso que a questão de Kardec lá no princípio, né, que as mesas ficavam girando, como é que a pessoa, um ponto, ficar no ar ser um ponto de apoio, aí é que está a questão.
E as pancadas é um pouco diferente. Por quê? Existem aquelas pancadas, existe a pancada em si, mas é totalmente diferente da pancada que você está dando normalmente na mesa. O sentido da escuta é totalmente diferente. Está entendendo? Então, é isso que Kardec nos pede, que nós devemos procurarmos da melhor maneira possível, é procurarmos a compreensão, sentir a realidade, ter algo lógico, tá certo? E se demonstrar que realmente tem a confiança da espiritualidade, que é um amigo espiritual que está transmitindo aquelas pancadas. Então, é algo totalmente. O que acontece é totalmente diferente daquelas pancadas que nós encontramos de material para material. Totalmente diferente. Então é isso, Amadeus. Isso é verdade, Renato. Você já explicou tudo, mas eu vou tomar a liberdade de dar uma retroagidazinha um pouquinho anterior para a gente entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, mas vamos retroagir lá atrás, a começar das observações de Kardec, a primeira vez naquela reunião lá na casa da família de Mejon, onde ele descobriu que por trás daqueles fenômenos inteligentes havia uma causa inteligente. Aí veio a saber depois que eram as almas dos homens. E aí, nos estudos que ele começou a fazer, recebendo a incumbência do mundo espiritual e captar aquelas informações para ser objeto da elaboração da codificação no futuro, ele começou a inventar modos de se comunicar com aqueles espíritos ou receber comunicação dos espíritos de modo que pudesse resultar no futuro, como resultou, numa comunicação franca, como acontece com a psicofonia, com a psicografia, ou mesmo a descrição dos irmãos quando se refere à vidência e audiência. E aí, nesse estágio que ele está se referindo, formulava-se uma pergunta e o espírito respondia com pancada, sim ou não. E aí, porque poderia ser imitado por alguém, mas aí ele já dá dificultor da questão. Se você separa as mãos do médium e bota espalmadas em cima da mesa, dificulta ele produzir qualquer barulho que venha a ser confundido com a ação do plano espiritual. Mas, como já foi dito, a ação do plano espiritual se dá em diferentes lugares, em diferentes lugares. Portanto, o imitador não pode estar na parede, não pode estar no teto, não pode estar em outro móvel. Ele só podia provocar isso na mesa que eles estavam utilizando. E a espiritualidade, certamente, para justificar a presença da ação do mundo espiritual, pode interagir de outros lugares, né, Renato? Matheus, é desse jeito que você está nos falando, tá certo? Olha, também outra coisa. O que ele coloca aqui é a pessoa se sentir, sentar-se numa mesa, colocar as mãos um da outra. Mas quando a mediunidade tá, quando a pessoa tem uma mediunidade já avançada, que não tem um equilíbrio emocional, mediúnico, emocional, você de qualquer jeito, não precisa nem botar as mãos junto uma da outra. Você já, daí, você tendo uma mediunidade de efeito físico, já produz esses ruídos do mundo espiritual sobre o mundo material. Então, são esses casos que acontecem normalmente desses fenômenos. E pode haver fraude. É por isso que você tem de observar tudo aquilo que vem trazer essa comunicação. Se nós pegarmos aquele o filme de Kardec, né? O, o, o diretor, ele fez Kardec no palco tirar a mesa onde ele estava fazendo os trabalhos de efeito físico, olhou assim, embaixo tinha alguma tábua falsa para olhar tudo, ele sempre analisando tudo para saber se podia acreditar naquilo que estava fazendo ou não. Então são esses casos que podem acontecer. Mas Rejane queria dizer alguma coisa. Pois não, Rejane? É só lembrar que a doutrina
ela não pede para você confiar cegamente em nada. Ela sempre instrui que você vai analisar quem está dando a informação, qual é o conteúdo da informação. Não é para simplesmente aceitar cegamente nada. É você analisar de forma racional e clara o que é que está sendo dito ali, o que é que está sendo passado. Então, vai ter pessoas que talvez tentam enganar, principalmente quando tem envolvido questões monetárias ou de interesse. A gente não vai negar que existem pessoas interesseiras, mas existem pessoas que fazem os trabalhos da mediunidade e que não teriam motivos para estar fazendo e que estão fazendo um trabalho sério de informação, de consolo, vários tipos de trabalho de desenvolvimento. E nem todos serão falsos, né? Não é porque existem os falsos que não haverá os verdadeiros. Para completar, Amadeus, só para um complemento, nós também temos que analisar quais são os espíritos que estão ali naquele ambiente, né? Na verdade, Exatamente, Renato. E aí, se você aprofundar mais, você vai entender que uma reunião dessas ela é assistida, conduzida por benfeitores espirituais. E aí o que acontece? Eles tomam conta da segurança dos médios, da própria impossibilidade de serem o trabalho falseado por irmãos menos esclarecidos. Eles criam condições para tais coisas, até porque uma reunião desse porte vai depender de muito trabalho no plano espiritual, a elaboração, a condução, a regimentação dos meios do plano espiritual para que na parte física se execute a tarefa. Aí, de repente, alguém querendo enredar lá as coisas vai e cria uma dificuldade qualquer para descaracterizar o trabalho da espiritualidade. Se os espíritos, se os benfeitores deixam, é para que os médios tenham as precauções devidas e descubram onde está a fraude para que não venham enxovalhar o trabalho divino da espiritualidade. Não é, Renato? é verdade, Amadeus, porque Jesus falava com parábolas, e cada uma pegava no sentido, cada um tinha seus problemas e pegava seus problemas e encaixava naquelas palavras que Jesus trazia. O texto de Kardec é explicativo, o texto que Kardec nos passa, nós temos de analisar tudo o que ele está dizendo. O que ele diz, nós podemos analisar de várias condições, várias maneiras de interpretação, é interpretativo o texto. Então, aqui você pode chegar e dizer, é o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais evangelizados estão fazendo um trabalho de uma reunião com espíritos menos evangelizados para mostrar que existe esse tipo de mediunidade, esse tipo de trabalho. Já tem outro, vamos interpretar desse jeito, são espíritos que não são evangelizados, trabalhando no centro fazendo um trabalho mediúnico que pode fazer, e está fazendo aquilo que realmente quer e quer que veja que existe algo que venha a trazer uma condição de entendimento. Se você pegar outro texto, dizer, tem alguns médios que gostam de fazer certas condições de animismo, não é? Também pode colocar no caso do animismo e fazer que ele mesmo se produza ou dar condições dos espíritos fazer aquela produção de pancadas numa reunião espírita. E se você for olhar, se nós colocarmos de uma melhor maneira possível, nós encontramos muitas interpretações, né, Matheus, para um caso como esse. Exatamente. Mas vamos passar o próximo texto, Regiane? Eu acho que já cabe no próximo item, né? Já está de bom tamanho, né? 320. A escrita direta ainda é mais facilmente imitável, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos, para fazerem que um dado tempo a escrita apareça no papel branco, o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções. Pode acontecer que, por meio de hábil escamoteação, se substitua um papel por outro.
Pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções, enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim, com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Olha aí. Aí complica, né, Matheus? É muita Bom, esperteza. Vai lá, Renato. Não, Matheus, é porque realmente o que Kardec nos traz, nós estamos falando isso, né? É questão de nós analisarmos a comunicação. Se você pega numa escrita direta, aquele que você bota o papelzinho lá, dentro da gaveta, os espíritos chega lá e escreve, né? Pneumatografia. A pneumografia, você se por um momento, você pode pegar um espírito não evangelizado, mas inteligente, e conseguir fazer um trabalho desse, da comunicação. Não pode? Pode. Aí já tem a dificuldade, nós passamos também aí a dificuldade das pessoas que, de médios, como ele disse, tinham uma ponta, botou algo na unha, né? E procurou fraudar a comunicação. Essa daí é muita esperteza, né? Mas a espiritualidade sabe que e muita poderá habilidade. Porque de você muita escreveu algo habilidade. legível, botando aqui enquanto só faz assim com os dedos. Né? Então, são esses casos que nós temos de buscar dentro da da espiritualidade amiga, através de uma orientação, ou aí mesmo a nossa condição de procurarmos estar sempre em contato de uma maneira de entender melhor a própria vida, entender a doutrina dos espíritos, para que não chegue a vir trazer um problema para nós ou aqueles que estão assistindo à reunião. Nesse caso, de fazer uma fraude. Não é, Senhor Amadeus? É verdade, Renato. A gente precisa, nesse contexto, entender algumas coisas. Veja bem, você tem aí os amigos da causa e os inimigos da causa. Os amigos da causa são aqueles que, na verdade, se debruçam sobre o trabalho com afinco, com seriedade, com responsabilidade, busca contribuir com a causa de Jesus já a partir da elaboração desses textos informativos, etc. E são os amigos da causa. Os inimigos da causa, você encontra eles até hoje, nos dias atuais, nas reuniões práticas, onde há irmãos que fingem estar recebendo o Espírito, escreve lá uma porção de coisa da cabeça dele para dizer que é uma psicografia intuitiva, quando na verdade é da cabeça deles. Mas são as famosas fraudes, né? Ou, em outras palavras, a falsidade. Eles estão. É uma falsidade ideológica que a gente chama de mistificação, né? Mas na verdade é uma falsidade ideológica. Agora, com que propósito um trabalhador que é levado à casa de Jesus é convidado a trabalhar, se preparar para ajudar, para trabalhar, para fazer o bem, se presta uma coisa dessa, uma torpeza dessa? Bom, aí a gente vai entender, assim como tem espíritos doentes, enfermos, ignorantes, que se miscuem numa atividade mediúnica séria para gerar dificuldade, há médios também que, desprovidos de qualquer sentimento de decência, se prestam a esse tipo de coisa. Mas aí a gente está vendo aqui, a escrita direta pode se prestar a isso. Agora imagine a dificuldade para alguém numa mesa onde está todo mundo ali, o cara com a unha lá escrevendo um texto. É brincadeira um negócio desse, né? Bom, mas É verdade. ele está dando aqui situações que certamente aconteceram e que ele colocou aqui como testemunho do que foi presenciado, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Porque nós temos de. Olha, o entendimento é o seguinte: é nós colocarmos a razão, certo? Em cima de todos os momentos, a compreensão, e olharmos a situação de procurarmos sempre estar em contato com a espiritualidade amiga para que nós não venhamos
ter uma interferência de uma fraude perante um ensinamento, perante uma comunicação, perante algo que nós estamos querendo fazer da melhor maneira possível, é fazer, acolher como a doutrina do Espírito faz, tem de fazer todos os dias. O acolhimento é necessário para todos nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos. Acolher é mostrar da melhor maneira possível aquilo que realmente a doutrina nos ensina, nos mostra e que nós precisamos de todos e de tudo. Pois é, meu Verdade, Renato. Deus. Vamos Nos dias atuais, Renato, como nós sabemos, nos dias atuais, você participa de uma atividade mediúnica e é comum que irmãos se manifestem através da psicofonia e também através da psicografia. Mas você está fazendo um trabalho sério, um trabalho de ajuda, de socorro, de esclarecimento, de orientações, consolando, como disse a nossa irmã Regiane, a doutrina é consoladora, é esclarecedora. Aí você vai encontrar irmãos movidos de sentimentos nobres e vem nos esclarecer, vem dar uma sacudidela na gente para que a gente siga os caminhos de Jesus, siga os caminhos de Jesus. Aí, de repente, aparecem alguns irmãos, às vezes sintonizados com situações menos agradáveis, e atrai irmãos menos esclarecidos, que escrevem verdadeiras torpezas. Aí o que acontece? Depois de todo esse trabalho, é feita uma leitura dos textos. Aquilo que não condiz com a seriedade que o trabalho exige, você já descarta. Por uma questão de respeito e apreço, você pode até ler para chamar a atenção e despertar as torpezas que ainda estão acontecendo naquele trabalho, mas excepcionalmente você não vai levar em consideração aquilo porque não tem na essência aquele trabalho, não tem o que você cultuar para colocar em prática. Então você até agradece que determinadas coisas aconteçam para que você não se confie demais, que as coisas estão às mil maravilhas e que você não é assediado e etc. Quando na verdade todos nós somos, inclusive nesse trabalho, né, Renato? É verdade. E é acolhedora, por exemplo, é mesmo errando a pessoa, o espírito ali que não seja um espírito evoluído, mas se ele está ali é porque tem a presença dos nossos amigos espirituais. Porque você sabe, nós sabemos, Amadeus, que o mundo espiritual está sempre presente em nós, né? E está sempre presente e muitas vezes tem alguns espíritos que não estão sabendo nem o que está acontecendo, porque existe aquela questão vibratória. Tem uns que estão vivendo estão vivendo no mundo espiritual, mas com uma condição quase material, porque o entendimento dele é aquele, é esse, o mesmo como está no mundo espiritual, está no mundo material. Como nós falamos aqui em reuniões, outras reuniões, que um espírito, às vezes, para entrar numa casa, tem de abrir um encarnado tem de abrir a porta para o espírito entrar. Aí é que está, né, Maria? São coisas que nós temos de entender e compreender. E todos nós somos filhos de Deus. Maravilha, dona Regiane. Tá aí a resposta e o retrato dos fatos, né? Vamos dar continuidade. 321 nos diz o seguinte: o fenômeno do trazimento de objetos de fora para o lugar onde se efetua a reunião não se presta menos à trapaça e facilmente se pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro, sem que haja mister se trate de um prestidigitador profissional. No parágrafo especial que assim inserimos, item 96, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz, donde lícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil deve, quando nada, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Muito bem, Renato. Quer começar? Não, fale. Pode falar. Aí nós já estamos falando de um outro fenômeno interessante, que é a questão dos transportes, importe e exporte. Eu me refiro a exporte porque, do mesmo modo que alguém transporta de fora para dentro, alguém também transporta de dentro para fora.
Imagine uma sala hermeticamente fechada e de repente o espírito traz um mimo lá de fora, traz um objeto lá de fora e apresenta. Agora, uma coisa que os próprios irmãos, os benfeitores costumam tratar, e a gente vê isso na obra de Manuel Filomeno de Miranda, na obra de André Luiz, determinados mimos, por exemplo, bala doce, é o famoso confeito. É comum os benfeitores, depois de uma atividade mediúnica, um gesto de agrado, trazer mimo para os presentes, flores e etc. Ora, há a possibilidade de alguém escamotear a vigilância, porque é um clima de extrema confiança, ninguém vai ficar preocupado em olhar o que o outro está fazendo por baixo da mesa, e alguém apresentar objetos dessa natureza na reunião, num fenômeno de trapaça, pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Agora, sabemos da seriedade que é, inclusive, o trajeto que se processa para que determinado objeto seja trazido ou retirado do ambiente para que possa ser apresentado. E, Renato, eu me lembro daquela história que você nos contou em uma aula, da aliança, lembra da aliança, história da aliança na viagem lá para a terra do irmão Bezerra? Você pode duvidar de um fato daquele, constatado depois pelos irmãos espirituais? Não pode. Agora, poderia alguém de você botar a aliança no bolso? Já apareceu minha aliança, foi um fenômeno de esporte. Não, foi um fenômeno de falsificação, um fenômeno de mistificação. Agora, o que aconteceu foi real, como nós estamos vendo aqui. Pode acontecer? Pode. Agora, é necessário que se tire a prova dos novos, se confie naquilo que a espiritualidade está falando. E aí entra um detalhe interessante. A natureza do trabalho, os espíritos que dão assistência, inclusive os médios, o caráter dos médios. Não é qualquer um médio que você não tem a menor confiança, pode praticar uma coisa dessa? Pode. Agora, uma pessoa séria não vai se prestar a isso, não é, Renato? Amadeus, porque é o seguinte, nesse trabalho da questão de transporte, nós sabemos que temos espíritos evoluídos que usam a mediunidade de efeito físico do médio e pode transportar, fazer o transporte de flores do jardim para dentro de casa, hermeticamente fechado, como você falou. E pode haver a transmissão de para os locais, qualquer objeto. Aí é muito interessante que isso daí pode ser de amigos espirituais evoluídos, evangelizados, vamos dizer assim, e pode acontecer espíritos que não sejam evangelizados, mas sim ter conhecimento de causa. Nós temos aquele, eu acho muito interessante, eu sempre me lembro daquele filme, tem um filme aí, O Ghost, né? Que foi, tem aquele cidadão, ele queria aprender alguma coisa de manipular um material, então ele foi falar com um rapaz que estava na estação de trem, e o rapaz foi ensinando ele com a lata, uma latinha, né, de refrigerante, essas latas de refrigerante. E o rapaz foi e disse, olha, é a sua mente que vai transmitir, vai fazer que você levante ou leve aquele material. Então o rapaz aprendeu, foi quando ele levou aquela prata, na porta, era uma moeda, né, suspendeu dentro da sua condição. Então, quer dizer, no filme O Gosto, todo mundo, muitas pessoas assistiram. Então são esses casos que acontecem. E as coisas sérias, as mediunidades sérias que nós temos, quando transmitia, levava flores do jardim para dentro de casa, para dentro da mesa, dentro de casa, onde ela estava vendo a reunião. E tantas outras coisas que se pode fazer e deixar de fazer com a mediunidade, e depende da condição espiritual de da equipe espiritual que está atuando naquele momento. É por aí, Matheus. É verdade, dona Regiane. Mais alguma coisa?
Microfone. fechado. Por enquanto, não. Vamos dar continuidade? Vamos. Está quase acabando o capítulo. Eita. Vamos lá. Vamos lá, temos mais duas. Mais duas? Não, tá. Acho que eu troquei aqui. Só um instante. Esse é o 222. Foi erro meu, mas vamos lá. No capítulo dos médios especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Cumpre, pois, desconfiar dos médios que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica. Só isso? Jane, Jane, veja Só bem. isso. Aqui no momento, se você tem uma mediunidade muitas pessoas aparecem com uma mediunidade muito rara, é algo a se analisar se todos eles estão falando a verdade, né? Ou só alguns. Perfeito. E aí ele está tratando aqui de um capítulo que a gente vai buscar de imediato uma referência lá no capítulo 14 do Livro dos Médios, quando a gente tratou dos efeitos físicos, manifestações espontâneas de efeitos físicos. Assim como ocorre os espíritos utilizados e recursos dos médios de efeitos físicos para promover aqueles fenômenos, aqui também a gente trata a possibilidade de médios excepcionais provocar esses efeitos físicos, há também a possibilidade dos próprios médios provocarem. Os espíritos utilizando do médium provocam, mas o próprio médium, há médios dotados desse recurso para tal. Agora, não é uma demanda excepcional, não é uma demanda excepcional de médios que existam para realizar esses fenômenos de efeitos especiais. Tem uma certa raridade. No plano espiritual também, veja bem, essas coisas a gente vai ter que entender que os fenômenos que nos chegam através dos médios nas atividades práticas é o resultado de planejamento do mundo espiritual. Os benfeitores podem trazer determinados fenômenos dessa natureza para ensinamentos, para instrução, para preparação do grupo ou especificamente de alguém, dependendo da necessidade. Agora, não é todo mundo, não é todo médico que sai por aí fazendo transporte de objetos, etc., por conta própria, não é, Renato? É verdade. Vai fazer, Amadeus. Imagine um médium, uma pessoa que não tem uma mediunidade rara e vai fazer vai fazer um trabalho de volitação. Volitar, entrar numa janela, sair de uma janela e entrar em outra janela, né, Amadeus? Como aquele Daniel Douglas Home. Daniel. Aí tem que ser o Daniel Douglas Home. Imagina o tamanho da queda, né? O tamanho da queda, né? Aí acha que coisa. Aí o negócio fica naquela situação difícil. O que é uma mediunidade rara? São esses casos de efeito físico que nós encontramos no nosso dia a dia. A pessoa não vai chegar aqui, uma pessoa na sua consciência, vai fazer como o doutor Fritz fez através de Aribal, meter a faca numa pessoa e essa faca tirar um tumor, e ele depois só fazer isso e não sai mais sangue, e depois aquele tumor foi extinto do corpo e a pessoa ficou boa. Isso é uma mediunidade rara. Se a pessoa for fazer isso, for fazer um tipo dessa faculdade, vai sentir-se problema, né? Problema sério. Então, existem aqueles espíritos que têm condições de fazer e tem aqueles espíritos que não têm condições de fazer. Tem aqueles, é a mesma coisa, tanto o plano espiritual como o plano material.
Se você tiver uma mediunidade de efeito físico pouco, pode haver até materialização, né? Então, quer dizer, casos que são mediunidades raras, vamos dizer assim, e não mediunidade normal, como auditiva, como a psicografia, e assim vai. Não é, Matheus? É verdade, Renato. Você me fez lembrar uma passagem bem interessante. Eu li, já faz algum tempo, mas eu lembro de alguns detalhes. Uma obra, A Vida do Dr. Fritz. Teve um jornalista que levou um bom tempo acompanhando o Dr. Fritz e depois escreveu um livro denominado A Vida do Dr. Fritz. Aí, certa vez, ele estava numa daquelas reuniões de cura que o Dr. Fritz realizava, e aí ele pegava aquele canivete, metia a faca, arrancava o olho do cara, raspava, botava para dentro, botava uns paradrapos, quando o cara voltava para tirar os paradrapos, já estava vendo, né? Aí É, ele começou, fez lá fez lá uns furos na criatura, retirou lá os tumores, etc. Aí o jornalista olhando, olhou assim, disse, eu também faço isso. Pensou, o doutor Frito virou e disse, não faz não, meu filho, se você fizer, você mata. Ah, mas eu estava ali, eu ri, né? É brincadeira. Mas não, meu filho, porque se você fizer, você mata. Eu faço porque eu posso. E aí ele sabe, ele vai lá, magnetiza o local, anestesia, cortava, ninguém sentia nada. Mas vai alguém fazer a mesma coisa. Certamente mataria, né? Então é, são é, mediunidades especiais. Assim como tem o espírito que se utilizava do médium, tem médios dotados de determinadas aptidões que pode fazer. A gente pode pensar, por exemplo, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele saía naquelas emancipações, fazia parto, fazia tratamento, etc. Depois voltava, ele ia em emancipação, fazia essas atividades. Mas para falar em emancipação, tinha um médium lá no Bezerra, quando eu trabalhava lá, gostava muito de conversar com ele, porque eu me enchia de felicidade. Quando ele dormia, o corpo em repouso, ele ia passear. Veja o que é que ele fazia. Ele ficava fazendo viagem do Forte para o Morro do Careca, lá em Ponta Negra, do Morro do Careca para o Forte do Reis Mago, levitando por cima do mar, vendo a beleza da cidade, mais alto, menos baixo, etc. Mas ele fazia isso em desdobramento. Com certeza ele não fazia fisicamente. Não se quebrava, né, Renato? é verdade. Tá entendendo? No desdobramento você pode fazer um trabalho desse tipo. Você está se dobrando espiritualmente, está no mundo espiritual, você se desdobra e vai. Isso pode acontecer normal. Você também pode ir em qualquer outro canto, poder ajudar, né, Amadeus? Exatamente. Espiritualmente você vai e ajuda. Então são esses casos que acontecem. Mas vamos sempre pedir a Deus, a Jesus, nós temos a compreensão divina para que nós possamos sempre buscar, se aparecer essas mediunidades raras, nós colocarmos na melhor maneira possível dentro dos ensinamentos que ele nos deixou aqui na face da Terra. Maravilha, Renato. Nós estamos chegando aí ao final, já estamos a 57h46. Agradecendo, Rejane, muitíssimo obrigado mais uma vez pelos trabalhos técnicos, e graças a você a gente consegue botar o programa no ar. Que Deus te cubra de bênção e paz, muita luz. Renato Martins, obrigado, meu irmão, pela feitura do programa mais uma vez, e devolvo a palavra a vocês para as considerações finais e a prece de encerramento. Paz com Jesus. Nós, o que deixamos para todos nós, que nós podemos dizer assim, tudo que nós fazemos, temos de procurar colocar um pouquinho de amor para nós termos a realidade da vida. Então vamos trabalhar. Rejane? Estamos terminando o livro. Provavelmente no encontro que vem leremos a última questão e daremos início ao próximo capítulo. Desejo uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E agradecemos por mais um encontro que tivemos a oportunidade de realizar. Espero que tenhamos levado um pouco de informação, consolo,
alívio. Dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, ó Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, filhos e filhas do teu coração, agora, na hora das nossas alegrias e tristezas. Pedimos paz, sabedoria e orientação, e agradecemos por todo o carinho e dedicação. Obrigada por tudo. Obrigada a todos pela companhia. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.